Você já parou para pensar que uma pedra, algo que vemos como o próprio símbolo da imobilidade, poderia ter uma vida secreta? Imagine uma rocha, pesada e silenciosa, decidindo embarcar em uma jornada por uma planície vasta e vazia. Ela se move sem qualquer força visível, deixando um rastro longo e elegante gravado na terra rachada atrás de si. Isso não é uma cena de um romance de fantasia ou de uma pintura surrealista. Este é um fenômeno real, uma dança silenciosa acontecendo em um dos lugares mais extremos do nosso planeta. Que mão invisível empurra essas pedras? Que energia misteriosa as impulsiona a vagar pelo chão desolado do Vale da Morte, executando uma coreografia que tem intrigado a humanidade por gerações e continua a desafiar nossa compreensão do mundo? Não são pequenas pedras, facilmente empurradas por uma rajada de vento. Pesam tanto quanto uma pessoa adulta, algumas até mais, chegando a mais de 300 quilos. No entanto, elas se movem. Seus caminhos não são quedas aleatórias e caóticas por uma encosta. São deliberados, muitas vezes longos e retos, às vezes fazendo curvas fechadas e geométricas, como se mudassem de ideia no meio da jornada. Para entender a dança, é preciso primeiro entender o palco. O Vale da Morte é um lugar de superlativos, uma terra de extremos brutais. É o lugar mais quente, seco, baixo da América do Norte. Uma bacia de beleza austera e profunda esculpida pelas forças implacáveis da geologia ao longo de milhões de anos. A luz do sol aqui não é apenas brilhante, é uma presença física, assando o chão até que ele rache em um mosaico de lajotas hexagonais. O ar é tão seco que parece sugar a umidade diretamente da sua pele. É uma paisagem que parece reduzida aos seus elementos essenciais: rocha, sol, silêncio. Este é o mundo onde as pedras deslizantes realizam sua jornada silenciosa, em um palco específico conhecido como Racetrack Playa. Imagine uma superfície vasta e perfeitamente plana, que se estende por quase 5 quilômetros. Esta é a playa, o remanescente de um lago, que se enche com uma camada rasa de água apenas durante chuvas raras e fortes de inverno. Na maior parte do ano, é uma planície de lama seca e rachada, dura como concreto. As montanhas que emolduram este antigo leito de lago erguem-se como sentinelas silenciosas. Por quase um século, o mistério das pedras deslizantes foi uma caixa de quebra-cabeças científica sem chave aparente. As primeiras observações documentadas datam do início do século XX, mas foi em meados do século que a investigação séria começou. Geólogos como George M. Stanley propuseram em 1955 que as pedras eram movidas pelo vento, mas com um toque crucial. Elas estavam envoltas em camadas de gelo, formando uma vela maior que podia capturar o vento. Ele imaginou tempestades de inverno trazendo chuva, a água congelando em um colarinho ao redor das rochas, e ventos fortes então empurrando essas pedras embarcadas no gelo através do chão lamacento da praia. Era uma teoria elegante, que parecia se encaixar nas estranhas condições do deserto. No entanto, a teoria tinha seus próprios problemas. Por anos, ninguém realmente testemunhou o movimento. Cientistas montavam experimentos, marcando as posições das pedras, instalando estações meteorológicas e esperando. Eles retornavam meses ou anos depois para encontrar as pedras em novas posições, às vezes a centenas de metros de distância. Mas o momento exato de sua jornada permanecia indescritível. Essa ausência de observação direta alimentou especulações e debates intermináveis na comunidade científica. Será que o vento, mesmo com a ajuda do gelo, poderia realmente mover uma rocha de 300 quilos? E como isso poderia explicar os movimentos sincronizados, onde várias pedras pareciam viajar em caminhos paralelos, como uma frota de navios navegando em formação? O segredo, quando finalmente revelado, era tão elegante e sutil quanto os próprios rastros. Não era uma força única e bruta, mas uma delicada conspiração de elementos. Em 2014, uma equipe de pesquisadores liderada por Richard Norris finalmente capturou o fenômeno em câmera. O sucesso deles foi um testemunho da tecnologia moderna e da paciência à moda antiga. Eles embutiram unidades de GPS em rochas manequim feitas sob medida. Montaram câmeras de lapso de tempo com vista para a praia. Então, eles esperaram. Por 2 anos, nada aconteceu. As pedras permaneceram teimosamente imóveis. A praia permaneceu seca e empoeirada. Parecia que o universo ainda não estava pronto. No inverno de 2013, a tempestade perfeita chegou. Choveu, criando uma lagoa rasa na praia. As temperaturas caíram drasticamente durante a noite. A água congelou, mas não em uma camada espessa. Em vez disso, formou vastas placas de gelo transparente, finas e delicadas, com apenas alguns milímetros de espessura. Este foi o detalhe crucial. O gelo não era um colar grosso que levantava as rochas. Era uma camada fragmentada e flutuante que as cercava.
quando o Sol nasceu, o gelo começou a derreter e se quebrou em grandes painéis flutuantes. Descobrir o mecanismo do gelo e do vento não diminui a magia das pedras deslizantes. De muitas maneiras, a aprimora. O fenômeno é um poderoso lembrete de que os eventos mais inspiradores da natureza são frequentemente o resultado de uma coreografia delicada e complexa, um alinhamento perfeito de ingredientes aparentemente comuns. Pense nisso como uma receita cósmica. Você precisa da quantidade certa de chuva para inundar a praia, mas não tanta que a água seja muito profunda. Você precisa que as temperaturas caiam o suficiente para o gelo se formar, mas não tão frio que crie uma única camada inquebrável. Mas será que o mistério está verdadeiramente e completamente resolvido? Embora o estudo de 2014 tenha fornecido a primeira observação direta e uma explicação convincente, baseada em evidências, ele também abriu a porta para novas perguntas. A teoria do painel de gelo explica lindamente os movimentos observados naquela ocasião específica, mas ela explica todos os diferentes tipos de rastros encontrados na praia? Alguns rastros são incrivelmente longos e retos, estendendo-se por quase 800 metros. Uma única e ininterrupta força de um lençol de gelo poderia sustentar uma jornada tão longa? Talvez as pedras deslizantes não sejam o resultado de um único fenômeno, mas de vários. A história das pedras deslizantes pode não ser uma única narrativa, mas uma antologia de contos, cada um escrito por uma combinação diferente de forças naturais. Em última análise, o fascínio pelas pedras deslizantes transcende a explicação científica específica. Ele fala de uma profunda necessidade humana de encontrar maravilha e mistério no mundo natural. Numa era em que a informação é instantânea, o mundo pode parecer totalmente mapeado e explicado. Fenômenos como as pedras deslizantes nos lembram que nosso planeta ainda guarda segredos profundos. Elas são um testemunho do fato de que ainda existem maravilhas que desafiam uma explicação fácil. Eventos que acendem nossa imaginação, nos encorajam a olhar para o mundo com um senso de curiosidade infantil. Cativa cientistas. Cativa artistas. Cativa poetas, e qualquer um que já tenha olhado para as estrelas e sentido admiração. Agora eu passo a pergunta para você. Que mistério natural te fascina? Que perguntas sem resposta sobre o universo te tiram o sono? Compartilhe seus pensamentos e curiosidades nos comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa, porque a busca pelo conhecimento é uma jornada que todos fazemos juntos. Um passo, uma pergunta, uma pedra errante de cada vez. Inscreva-se aqui no canal Grid Digital, curta o vídeo e compartilhe com amigos que amam curiosidades e tecnologia. Deixe seu comentário que iremos ler e lhe responder.